Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre escalas termométricas, certo? A gente já sabe que temperatura ela vai medir o grau médio de agitação entre as moléculas e como é que a gente vai fazer essa medida? Através de um instrumento muito comum no nosso dia a dia chamado termômetro, né? No Brasil a gente vai utilizar a escala Celsius, em outros países utiliza-se a Fahrenheit e no Sistema Internacional de Unidades a gente utiliza a escala Kelvin. Vamos falar basicamente desses três termômetros nessa videoaula, mas qualquer pessoa pode construir um termômetro e qualquer pessoa pode criar um termômetro e tem outros termômetros, termômetros com outras unidades de medidas, certo? Mas a gente vai se concentrar nas principais nessa videoaula, certo? No termômetro Fahrenheit, no termômetro de Celsius e no termômetro Kelvin, tá certo? E aí, para a gente fazer um termômetro, você pode construir o seu termômetro. Vamos lá, termômetro Zezinho. Eu quero construir o termômetro Zezinho. Então, ele constrói lá o termômetro Zezinho. Se ficar na vontade dele, né? Você quer... Ana quer fazer um termômetro e ela desenvolveu e fez o termômetro Ana. Então, cada um pode fazer o seu termômetro, né? Mas o mais comum é a gente comprar um termômetro já com a escala pronta e tudo mais. Mas vamos lá, vamos voltar um pouco e refletir como é que é feito, foi pensado esses termômetros. Então, se a gente pegar uma substância pura, a substância pura, lembrando lá da química, né? Substância pura é aquela substância em que elas vão ter pontos de fusão e pontos de ebulição bem definidos. Então, a gente pegando a água pura como exemplo, a gente vai ter pontos de fusão e de ebulição bem definidos, certo? Então, quando Celsius, Fahrenheit e Kelvin pensaram nos termômetros, eles tomaram como base esses dois pontos, os pontos principais, né? Os pontos de fusão e os pontos de ebulição. E aí o Celsius ele fez uma escala centígrada, e ele marcou o ponto de fusão como sendo 0 e o ponto de ebulição 100, certo? Então ele tem dois pontos, o de fusão e o de ebulição. E aí ele subdividiu em 100 pedaços, né? E aí ele teve uma escala centígrada. E aí a gente tem os graus, e aí cada passagem é um grau diferente, né? Até chegar de 0 a 100. A mesma coisa fez Fahrenheit. Só que ele marcou o ponto de fusão do gelo como sendo 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição da água como sendo 212 Fahrenheit, certo? E ele subdividiu essa escala dele em 180 partes, né, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O Celsius 100 e o Kelvin também foi 100. Só que o Kelvin, né, o Lord Kelvin, ele foi além, né? Ele fez cálculos matemáticos que previa a temperatura mais baixa, que é chamado de zero absoluto, ou zero Kelvin, que ele é aproximadamente menos 273 graus Celsius e menos 158 graus Fahrenheit. E aí, a partir de cálculos matemáticos, que é o Lord Kelvin previu qual a temperatura em que as moléculas iriam estar completamente paradas, já que a temperatura marca o grau médio de agitação entre as moléculas de um corpo. Então ele coloca esse ponto aqui como sendo o ponto do zero absoluto. Professor, mas se eu for para um país onde se utiliza muito a escala Fahrenheit, eu posso fazer essa conversão de Fahrenheit para a escala Celsius para eu ter noção? Por exemplo, se você chegar nos Estados Unidos e olhar o termômetro lá marcando 68 Fahrenheit, tá quente ou tá frio? Como é que eu vou saber? Será que está fazendo frio? Qual roupa eu vou levar? Né? Então, esses pontos a gente tem que levar em consideração e nessa videoaula também a gente vai visualizar agora como fazer conversões entre as escalas termométricas. Né? A gente vai primeiro visualizar a conversão entre a escala Celsius e a Fahrenheit e segue o mesmo modelo, certo? Vamos analisar aqui. Um minuto. Então, eu tenho os pontos de fusão
e ebulição, né? Eles são iguais para os dois, né? 0 e 32 Fahrenheit, certo? E o Celsius, 100 graus Celsius, ponto de ebulição, e 212 Fahrenheit, certo? Então, se eu pegar uma temperatura aqui qualquer, entre as escalas, certo? Eu vou ter, as relações elas vão ser a mesma. Então, vou chamar aqui a temperatura TC, que é a temperatura em Celsius, ela vai sendo igual à temperatura TF, que é a temperatura em Fahrenheit. Se eu pegar a relação entre as escalas, né, essa relação aqui, então eu posso fazer TC, que é a temperatura em Celsius, menos 0. Por que 0? Porque é o ponto de fusão, que são pontos conhecidos, que eu já tenho da escala, eu sei que são iguais. Vai ser igual a TF menos 32 sobre, como eu estou trabalhando relações, agora vou pegar dois pontos conhecidos que eu tenho aqui embaixo. O ponto de ebulição, aqui o ponto de fusão, né? Aí eu vou pegar esses dois pontos agora e relacionar. 100, que é o ponto de ebulição, menos 0, vai ser igual a 212, que é o ponto de ebulição na escala Fahrenheit, menos 32, que é o ponto de fusão. Simplificando essa equação, né, eu tenho TC menos 0 dá TC, né? 100 menos 0 dá 100. É igual a TF menos 32, não dá para subtrair, mas aqui de baixo dá, né? 212 menos 32 dá 180, certo? Se eu multiplicar, simplificar aqui os dois lados da igualdade, posso simplificar por 20 logo aqui, né? Então, eu divido aqui por 20. Se eu dividir aqui também por 20, vai dar TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 32 sobre 9. Então, essa é uma relação de conversão entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, por exemplo, se a questão me der a temperatura em Celsius, eu substituo em TC. Se a questão me der a temperatura em Fahrenheit, eu vou substituir em TF. É como a gente vai fazer essas conversões, que é um tipo de questão muito comum em cair em alguns vestibulares, né? Pelo Brasil afora aí, certo? Então, a gente vai ver alguns exemplos para ficar claro. Professor, toda vida que eu for resolver uma questão como essa, preciso desenvolver esse cálculo? Não, se você lembrar a equação de conversão, que é essa daqui, você pode ir direto, você não precisa desenvolver esse cálculo. Mas esse cálculo é importante que você saiba, porque caso você esqueça, né? Caso você esqueça, você pode desenvolver todo o raciocínio. E, por exemplo, se uma questão colocar uma escala que não tem padrões, ele só der dois valores, então também você pode fazer esse desenvolvimento da questão, tá certo? Então vamos lá para alguns exemplos. Uma questão da Mackenzie, São Paulo. Uma pessoa mediu a temperatura do seu corpo utilizando-se um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou o valor de 97,7 Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius corresponde a... Então, a questão me deu o valor na temperatura Fahrenheit. Deixa eu colocar aqui o ponteiro, né? A questão me deu o valor da temperatura na escala Fahrenheit, que eu vou chamar de TF, 97,7 Fahrenheit. E ele quer saber o valor da temperatura na escala Celsius. Então, utilizando a nossa equação, né? Temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, eu tenho temperatura em Celsius sobre 5 vai ser igual a o valor da temperatura em Fahrenheit, 97,7 menos 32 sobre 9. Então, eu tenho a temperatura na escala Celsius sobre 5 é igual a 97,7 menos 32
dá 65,7 sobre 9. Aqui eu posso fazer uma divisão, né? Dividir 65,7 por 9, que dá 7,3. Então, a temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 7,3. O 5 está dividindo, ele vai para o outro lado da igualdade, né? Para simplificar o processo, multiplicando. Então, eu tenho que TC é igual a 7,3 vezes 5. Temperatura em Celsius, né? Fazendo essa multiplicação, eu tenho que a temperatura em Celsius vai dar 36,5 graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura em Celsius, né? A questão de temperatura em Fahrenheit, eu encontrei a temperatura em Celsius. Então, 97,7 Fahrenheit é igual a 36,5 graus Celsius. Então, está aqui a nossa relação entre as temperaturas, respondido no caso, letra A, né? Então, vamos para outro exemplo aqui, para tentar deixar claro. Outra questão da Mackenzie, né? São Paulo. Numa cidade da Europa, no decorrer do ano, a temperatura mais baixa do inverno foi 23 Fahrenheit e a mais alta, 86 Fahrenheit. A variação da temperatura em graus Celsius ocorrida nesse período naquela cidade foi de... Essa questão há duas maneiras de eu resolver. Utilizando, no caso, a relação, né, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? E aí eu calcularia temperatura em Fahrenheit. Calcularia para quando a temperatura fosse 23 Fahrenheit e calcularia quando a temperatura fosse 86 Fahrenheit. Mas como é uma relação trigonométrica, isso aqui é uma variação, né, um ΔT entre a temperatura qualquer menos o zero e aqui é uma temperatura em Fahrenheit qualquer menos 32, eu posso reescrever essa equação da seguinte maneira. A variação da temperatura em Celsius é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 5 e sobre 9, né, que são relações. Aí eu tenho a variação da temperatura na escala Fahrenheit. Quanto é? Temperatura mais alta, vou botar aqui T2, temperatura T2 Fahrenheit, menos T1 Fahrenheit, né? Então, a variação da temperatura em Fahrenheit seria 86, menos, que é a mais alta, né? Menos 23. A variação da temperatura em Fahrenheit seria 86 menos 23 dá 63 Fahrenheit. Então, substituindo a variação da temperatura em Fahrenheit, eu tenho variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 63 sobre 9. Então, eu tenho variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a toda a fração, né? A gente sabe que é uma divisão, 63 dividido por 9, que dá 7. Então, o 5 está dividindo, passa multiplicando. Eu tenho que variação da temperatura em Celsius vai ser igual a 7 vezes 5. Fazendo essa pequena multiplicação, a gente tem que a variação da temperatura em Celsius é igual a 35 graus Celsius. Eu só posso fazer essa equação aqui porque ele quer saber a variação da temperatura, né? Ele diz bem claro, a variação da temperatura. Então, ele deu a mais alta e a mais baixa. Professor, e se eu quisesse, né? No caso aqui, a resposta seria a letra C. Está todo embaralhado aqui, ou B. Embaralhou aqui as alternativas. Mas, enfim. Se eu quisesse fazer calculando a temperatura em Celsius do 23 e calculando a temperatura em Celsius do Fahrenheit, poderia fazer, depois subtrair? Poderia. Então, usaria isso aqui, essa equação duas vezes. Eu acredito que seja mais trabalhoso, né? Você iria fazer 23 menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. E aí daria um número negativo, daria um valor negativo, né? Que a princípio
Depois você iria fazer 86. Então, faria 86 menos 32 sobre 9. E aí daria outro valor e você calcularia e depois você faria a subtração. Certo? Então, a gente falou da conversão entre a escala Celsius e Fahrenheit. Agora a gente vai falar da conversão, colocou exemplos, né? E agora a gente vai falar da conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. E da escala Celsius para a escala Kelvin, ela é bem mais simples de fazer. Por quê? Porque ambas elas são centígradas, né? Elas são por 100. Essa relação entre o ponto de ebulição e o ponto de fusão, certo? Então, vem aqui, ó. Então, se eu pegar uma temperatura qualquer aqui, né? Temperatura em Kelvin. E Kelvin é interessante que ele não é graus, né? Ele é só Kelvin. O Celsius, ele tem graus. Tem que tomar cuidado com isso. Temperatura em Celsius, né? Então, fazendo a relação mesmo jeito. Então, faço TC menos 0 sobre 100 menos 0, né? Vai ser igual a TK, que é a temperatura em Kelvin, menos 273, que esse aqui é o ponto de fusão na escala Kelvin, sobre 373 menos 273. Gente, a gente usa 273, 373 como aproximação, né? Na verdade, alguns livros usam 273,15, mas não vai influenciar muito no cálculo não, né? TC menos 0 dá TC, né? 100 menos 0, 100 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 373 menos 273 dá 100. Eu tenho 100 de um lado, uma igualdade de 100 do outro, eu posso cancelar. Então, fica uma relação muito mais simples. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. E aí, para você fazer qualquer cálculo, né? É só você substituir o valor que a questão te deu. Aí, vamos lá para alguns exemplos aqui para tentar clarear o cálculo, né? Eu falo rápido assim para o vídeo ser curto, viu, pessoal? Qualquer coisa vocês voltam lá, tiram dúvidas, vocês podem retornar o vídeo, né? Questão aqui, 2 termômetros, um com a escala Celsius e outro com a escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 50 graus Celsius, qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Então, ele dá a temperatura em Celsius, que é de 50 graus Celsius, e ele quer saber a temperatura em Kelvin, que eu não sei. Então, colocando a nossa relação, tem a temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, eu tenho 50, né? Que foi a temperatura em Celsius. Vou colocar só 50, vou colocar os graus. É igual a temperatura em Kelvin menos 273. 273 já está subtraindo, passa para o outro lado somando. Então, vai ficar 50 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin. Então, eu tenho 273 mais 50 dá temperatura em Kelvin igual a 323 Kelvin, né? Sem os graus. Aqui seria a resposta a letra E. Aqui tá tudo certinho, não tem embaralhado, né? A letra E. Então aí, mais um exemplo. E aí a gente vai para o segundo exemplo aqui. É bem mais rápido de calcular. Nota que é bem mais simples também o processo para o cálculo, né? Que é uma questão do aprendiz de marinheiro, 2018. Até recente essa prova. 3 termômetros de mercúrio são colocados no mesmo líquido. Um atinge o equilíbrio térmico e, atingindo o equilíbrio térmico, o graduado na escala Celsius registra 45 graus. Os termômetros graduados na escala Kelvin e na escala Fahrenheit, respectivamente, devem registrar que valores, né? Vamos lá. Colocando aqui os ponteiros. Então, ele deu a temperatura na escala Celsius,
45 graus. Eu que não sou bobo nem nada, eu vou calcular logo a temperatura na Kelvin. Por quê? Porque eu sabendo a temperatura em Kelvin, eu posso eliminar outras questões. Então vamos lá. Ele quer saber a temperatura em Kelvin e ele quer saber a temperatura em Fahrenheit. Também não sabe. Temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Substituindo os valores, eu tenho 45 é igual a temperatura em Kelvin menos 273. Subtraindo, passa. Somando, então, eu tenho 45 mais 273 é igual a temperatura em Kelvin. Então, 273 mais 45 dá 318. Opa, 318 Kelvin. Temperatura em Kelvin. Então, logo de cara, ó, posso eliminar a letra D, E e a letra A. Eu posso dizer qual a resposta correta aqui, mesmo sem fazer o cálculo da temperatura em Fahrenheit. Sabe por quê? Por aproximação. Então, a gente já pode indicar que vai ser a resposta a letra B. Por quê? Porque a temperatura de ebulição na escala Fahrenheit ela é de 212 graus. 212 graus Fahrenheit. Então, qualquer valor acima de 212, ele vai ser um valor acima de 100 graus Celsius. Então, a gente, por eliminação, a gente já iria na letra B. Mas como eu estou colocando aqui para a gente treinar, né, fazer exemplos, então aí a gente vai calcular mesmo, né? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Substituindo na equação, eu tenho 45 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. 45, toda a fração é divisão, né? 45 dividido por 5 dá 9. Então, eu tenho temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. O 9 está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 9 vezes 9 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. 9 vezes 9 dá 81. Né? Trazendo para cá, vai ficar 81 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. O 32 está subtraindo, vai para o outro lado, somando. Então, eu tenho 81 mais 32 é igual a temperatura em Fahrenheit. 81 mais 32 dá exatamente 113 graus Fahrenheit, que é a temperatura na escala Fahrenheit. Então, aí, ó, matou a charada, fizemos o cálculo de ambas as questões. Mas aí, logo de cara, você já viu que seria a letra B, né? Depois que você calculou a temperatura em Kelvin. Né? Realmente, letra B. Espero ter ajudado vocês nos estudos de vocês. E depois a gente faz uma videoaula aí só com resoluções de exercícios de escalas termométricas. É um conteúdo muito comum para cair em vestibulares, escola especialista da aeronáutica, aprendiz de marinheiro, prova do ITA, Olimpíadas de Física. Então é algo muito comum no Enem. Vocês viram aí que vestibulares aí Brasil afora caem conversões de escalas termométricas. Então é algo que você precisa estar estudando. Então eu espero ter ajudado e até uma próxima. Valeu!